Amados irmãos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Hoje nós estaremos falando sobre a provisão redentora de Deus. Assim, todos os temas que serão abordados nesse estudo estarão relacionados à cura divina. Hoje nós estaremos abordando esse assunto, a provisão redentora de Deus, certo? Mas antes de dar início, vamos falar com o nosso Pai. Pai Santo, Pai querido, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Somos gratos pelo teu cuidado, pela tua provisão. Somos gratos, Senhor, pela tua presença, pelo teu carinho, pelo teu amor por nós. Sabemos que estamos aqui porque o Senhor é quem tem nos sustentado. Fique conosco, abrindo os nossos entendimentos para que nós possamos aprender mais com a tua palavra. Nos abençoa o lar de cada um, que esse vídeo alcançasse, Senhor. Abençoa nossas famílias. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o problema das enfermidades, das doenças, está fortemente vinculado ao problema do pecado e da morte. E essas são consequências da queda, lá no comecinho, quando o homem começou a desobedecer a Deus. Lá no comecinho, quando o homem começou a desobedecer a Deus, quando Deus disse, não come desse fruto, dessa árvore. Mas a mulher, juntamente com o homem, desobedeceram ao Senhor, induzidos por Satanás. Amados irmãos, o problema das enfermidades e das doenças está fortemente vinculado ao problema chamado pecado e também morte. Essas são consequências, da queda. Lá no comecinho, quando o homem começou a desobedecer a Deus, isso nos trouxe consequências. Deus não nos criou para que estivéssemos passando por situações difíceis como morte, enfermidades, fome, e outras tantas coisas que têm trazido dificuldades para a raça humana. Deus nos criou para vivermos em paz e eternamente, mas o homem desobedeceu a Deus e isso veio para nossas vidas como de geração em geração consequências dessa desobediência, o pecado e a morte, Só que assim, enquanto a ciência médica considera as causas das enfermidades e das doenças termos psicológicos e psicossomáticos, a Bíblia apresenta algumas doenças como causas espirituais, como sendo um problema para esses alguns males, na verdade, Mas nós precisamos entender que há pelo menos dois tipos, dois ângulos, digamos assim, de enfermidades. São as enfermidades físicas e as enfermidades espirituais. O pecado afetou a constituição física e Satanás afetou a saúde espiritual da humanidade. Assim, eu quero ler para você hoje, o texto base está em João 5,5, olha o que diz. João 5, do 5 a seguir. Estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe, queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe, Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque. Mas, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe, levanta-te, toma tua cama e anda. Glória a Deus. Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado.
Então os judeus disseram àquele homem que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar a cama. E ele lhes respondeu: aquele que me curou, ele próprio disse: toma a tua cama e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse: toma a tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: eis que já está são, não peques mais, para que não te suceda algo pior. Aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curava. Se muitas doenças, muitas enfermidades são frutos do pecado do homem. Por exemplo, uma pessoa que fuma muito, ela vai adoecer, né? Uma pessoa que bebe muito, ela vai adoecer. Então, assim, são coisas que são consequências. Tem coisas que são consequências do pecado. Atos 10:38 diz: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, irmãos, Jesus cura sim, tanto o físico quanto o espiritual. Deus é um Deus provedor. Deus, ele é provedor em todas as situações da nossa vida. A provisão redentora de Deus, ela é fiel. A provisão de Deus através da redenção é tão abrangente quanto as consequências da queda. Você quer ver? Olha só. Para o pecado, Deus provê o perdão. Para a morte, Deus provê a vida eterna e uma vida ressurreta. Porque naquele grande dia, os que estiverem mortos ressuscitarão primeiro. Jesus ressuscitou e os mortos que morreram com Cristo ressuscitarão primeiro. Quando Jesus chamar, eles vão ouvir primeiro, né? Os mortos, eles ressuscitarão e depois nós subiremos todos para a glória com o nosso Senhor Jesus. Quer dizer, né? Não sei se eu vou estar vivo, mas se eu estiver morto eu vou ressuscitar, né? Tudo bem. A gente caía pro céu, né? Ou de um jeito ou de outro, vamos pro céu. Glória a Jesus. E para a enfermidade, Deus provê a cura. Olha só. Para o pecado, Deus provê perdão. Para a morte, Deus provê ressurreição e vida eterna. E para a enfermidade, Deus provê a cura, porque Ele é Deus. E a sua palavra nos lembra sempre que não há nada impossível para o nosso Deus. Às vezes, irmãos, nós passamos assim por grandes dificuldades financeiras, dificuldades psicológicas e físicas, enfermidades, medos, temores, ansiedade, depressão. E temos a tendência a achar que o Senhor nos esqueceu, mas é impossível. Porque a Bíblia diz que nas palmas das mãos do Senhor nós estamos gravados. Então não tem como Deus nos esquecer. E ainda nas mãos de Jesus está cicatrizado, estamos cicatrizados na mão de Jesus. Nas suas mãos que foram feridas para nos salvar. Então, tire isso da sua cabeça. Nós não estamos e não ficaremos nunca sozinhos, porque não tem como Deus se esquecer de nós. Lucas 4:18 diz assim, irmãos. Lucas 4, versículo 18 diz: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres
Enviou-me a curar os quebrantados de coração e a pregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Corramos para Jesus, porque Ele é o único que pode nos socorrer em meio a tantas dificuldades. Para encerrar, quero ler para você um versículo lá no Salmo 103, versículo 3, que diz, é Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Durante a vida terrestre, Jesus teve um tríplice ministério. Falei dele há pouco tempo, no vídeo anterior. Um tríplice ministério de Jesus envolvia ensinar, pregar e curar. Ensinar a palavra de Deus, pregar o arrependimento, é o problema do perdão, e curar todo tipo de moléstia, doença e enfermidades entre o povo. Então, para nós é só crer. Crer que no momento certo o Senhor enviará a nossa vitória. Amém? Fica com Deus. Um beijo, no seu coração. E até o próximo vídeo, onde estaremos falando sobre a declaração do próprio Deus. Amém.